Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Sou Rose Santos, psicóloga e sexóloga, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês nas noites de quarta-feira, debatendo temas relacionados à saúde mental, psicológica e sexual. E hoje é com grande alegria que a gente reinicia, retorna as lives da série Diversidade, onde a especialidade é sobreviver. E hoje eu vou entrevistar, daqui a pouquinho a minha convidada já vai ingressar aqui, que é a Ana Lúcia, que ela é mãe da Stephanie, que é uma mulher lésbica. Então ela vai contar pra gente como é que é essa experiência na maternidade sendo uma mãe LGBTI+. O que tem de diferente, o que não, quais são as dificuldades, adversidades, situações que elas enfrentaram juntas e que como estão hoje, vivendo hoje. Então a gente vai aguardar só um instantinho para que a Ana ingresse aqui na minha conversa e a compartilhar conosco a sua experiência. Vamos só aguardar um instantinho para ela ingressar aqui. Vamos ver. Vamos só aguardar a conexão. Pois bem, então, essa live, também esqueci de comentar, ela é dedicada ao Dia das Mães, que aconteceu aí há algumas semanas atrás, E a gente vai falar sobre a experiência da maternidade da Ana, que é mãe de 2 filhos. Ana, pode me fazer o pedido aqui para a conexão para a gente iniciar a nossa conversa. Agora sim. Foi. Você só inverte a câmera. Vamos lá. Aí. Certinho! Oba, deu certo. Deu certo, pronto. Muito bom. Vamos lá. Direitinho? Oi? Vendo e ouvindo direitinho? Tô. Ai, prontíssimo. Prontíssimo. Estava aqui fazendo um esquenta para a nossa conversa, do que a gente vai discutir hoje. Bom, antes de mais nada, muito boa noite, Ana. Seja muitíssimo bem-vinda e, acima de tudo, quero te agradecer a aceitar aqui o convite para participar dessa nossa conversa e estender o agradecimento à Stephanie, que também autorizou e está ciente do que a gente vai conversar aqui. Então, quero agradecer a você, a Stephanie e a toda a sua família por estar aqui conosco nessa noite, viu? Obrigada. Muito obrigada, Rose. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, é uma questão dessa fala, A gente vai conversar um pouquinho disso, mas a dividir um pouquinho a minha história com a minha filha, e é muito bom saber que, de alguma forma, a gente possa ajudar alguém. Isso aí. Esse sempre é o nosso propósito. Então, deixa eu abrir aqui a nossa live. O título de hoje é Maternidade Além das Siglas, quando o amor não tem orientação, com a Ana Lúcia Spoffit, que está aqui comigo hoje, psicóloga e mãe da Stephanie. Então, vamos lá. Ana, para a gente começar a nossa conversa, vamos iniciar lá nos primeiros momentos da Stephanie, Hoje a Stephanie tem 28 anos, A Ana é mãe do Tiago, de 31, e da Stephanie. Então, vamos começar lá nos primeiros aninhos dela, O que você percebia logo nos primeiros anos de vida, os primeiros destaques assim que você notava lá na infância dela? Então, Rose, eu sou uma mulher muito vaidosa, Adoro me arrumar, pintar a unha, brinquinho, trocar. Então, sou muito vaidosa. Tive o Tiago, eu nunca tive preferência de menino, menina, enfim, tive o Tiago, amei, veio a Stephanie, e aí você fica assim com essa coisa de ser um espelhinho seu, E eu, com essa coisa de arrumação. E aí, acho que na grande maioria, todas as mulheres, e aí você vai pondo laçarotes e afins na filha, cor-de-rosa e afins, E,
enfim, óbvio, ela veio vindo lá pelos 4 anos, 5. Eu já comecei a notar alguma coisa, né? Então tem uma história muito engraçada que a minha irmã até comenta, né? A gente brinca que a Stephanie tem o cabelo tão liso quanto o meu, criança, cabelinho liso, tal. Eu fazia 2 xuxinhas nela, né? E aí, né? Ficava de xuxinha. Assim, uns 5 anos, ela pegava a xuxinha assim e puxava aqui para trás e ficava. Aí daqui a pouco eu tava lá enfiando a xuxinha e ela. Depois, mas assim, dizer que ali eu achava, ai, passava, né? Passava, mas não, é o jeitão dela, enfim, o irmão, enfim. Aí depois teve uma época também, nessa fase, 5, 6 anos, eu dei um boné para ela, todo rosa, com purpurinas e afins, escrito Stephanie, com brilho, porque não é um costume nosso usar boné, mas enfim, você vai ali, vai. Aí eu punho o boné nela, ela virava para trás. Rosinha e afim, ela virava. Hum. Não, Stephanie, não, não gosto, mãe, não sei o quê. Enfim, aí e com isso eram alguns detalhes que você falava, opa, Uhum. né? Enfim, você ia por saia, ela falava que não gostava, que ela queria correr, que ela queria isso, queria aquilo. Então, isso foi se somando na minha, né, o radarzinho, né? Mas ainda estava sob a minha, então põe a sainha, põe o vestidinho, põe não sei o quê. 5 anos fez festa de prima, né? Hum. E aí foi seguindo, e aí a gente, né, eu notando essa coisa. Pus no balé, ficou linda de balé, cabelinho, não sei o quê. Daqui a pouco ela, mãe, eu queria fazer judô, queria fazer karatê. Queria fazer karatê, que era o que tinha na época. Ela fazia natação, quero fazer karatê. Mas tudo bem, né? Não tem nada a ver, faça o que quiser, tal. Então ela foi dando esses indícios e aí chegou na escola de, né, maior, enfim, lá pelos 12, né? Ela não falava de, ai, menininho bonitinho, não tinha essa conversa. Então você já ia vendo algo que então, na verdade, essas coisas foram acontecendo, e aí na adolescência, enfim, ali no início da adolescência, eu percebia que ela não tinha o interesse do menino, mas me falar mesmo já foi mais para frente. Hum. Mas foi. hum, E nesse percurso inicial aí que você está falando, que você foi percebendo, né, essas atitudes dela, uhum. isso foi algo que você compartilhava com o pai dela? Era algo que você ficava ali guardando ou dividia com alguém? Como é que você foi vendo esse movimento dela? Eu confesso que eu fiquei sozinha. Eu não, por não ter uma certeza, uma coisa de feeling de mãe, mas ao Uhum. mesmo tempo falando, então ela está com 28 anos atrás. Então eu falava, pode ser uma impressão minha, pode ser que eu que estou vendo coisa, de tanto que a gente estuda, lê, não sei o quê, ela só é mais molecona, enfim. E aí faz aquelas comparações, né? Na família sempre tem aquela que não é toda vaidosa, como eu, enfim. Então, não tem nada a ver, é coisa da minha cabeça. Então, eu não dividi com ninguém, ficava eu ali. Só que depois eu vi que tinha cunhadas que também percebiam e que também Uhum. não falaram nada. Então, era uma coisa que podia ser um pouco mais visível, mas eu não falo de cá, o outro não fala de lá. Uhum. Mas hoje, depois, eu soube que, na verdade, eu já sabia, a Stephanie era sempre mais molecona, né? Nesse sentido. Uhum. Ela
ela tem um estilo todo dela, enfim, mas eu senti que, assim como eu, ninguém falou também. Uhum. E nem para o E meu nem o pai. marido, Uhum. nem para o pai. Assim, essa época de 6, 7, 8 anos, não. Eu já fui falar alguma coisa lá pelos 12, 13. Aí eu levantei, mas assim, não, imagina. Aí veio a confirmação no sentido, não, eu tenho não sei quem, conheço não sei quem lá. Ah, é porque minha mãe disse que uma tia é. Enfim, aquela negação e eu deixei. Uhum. Tá. E aí, como é que se deu esse comecinho da adolescência, então? Agora a gente chegou no... Ah, peraí, só um minutinho. Você falou alguma coisa antes que eu acho importante da gente também trazer, que é a questão dos primeiros anos escolares também. Você falou dela na Hum. escola, né? Como é que foi esse momento dela entrar na escola, com o jeito dela, com as características dela? Isso foi em algum momento colocado na escola, professor, coleguinha de sala, alguma coisa assim? Não, em hipótese alguma, porque a Stephanie era muito líder, né? Sempre foi muito líder. Então, era uma criança mandona, né? Ela direcionava. Então, era muito engraçado que vinham crianças aqui em casa brincar e não sei o quê. Ela falava, e ela tinha coleção de Barbie, de Polly, de. Enfim, aí algumas amigas, nós vamos assistir vídeo. Aí eu, filha, não, elas vieram para assistir, para brincar. Não, mas eu quero assistir vídeo. E aí ela botava as amigas para assistir vídeo e aquilo acontecia e elas adoravam e tudo bem, tia, vamos assistir vídeo. E na escola ela era muito líder, muito, sempre ela se destacou em termos de inteligência. Então a escola, na hora que eu ia para alguma coisa, sempre era uma menina delicada, delicada no sentido de muito educada, e ela tem tracinhos muito delicados. Então a escola nunca trouxe nem por mínimo detalhe, nem de 7, nem de 10, nem de 12, nunca foi falado nada na escola. Uhum, uhum. Também, agora, pensando, eles estudaram em colégio de freira. Talvez isso tenha ficado ali omitido, oculto, coisas assim. É, pode ser, pode ser. É um colégio aqui próximo, não é que é de freira, mas Uhum, ele é o Colégio Jesus Maria José, mas porque meu marido já tinha estudado lá, muitas da família, então eu sentia que era um colégio que elas tinham uma identidade, eram os filhos uhum, e estudaram da primeira série ao terceiro do médio e adoraram e nunca teve problema algum, de forma alguma. Mas pode ser que por conta disso. Não sei. Ela não diz ter sentido nenhum preconceito, nenhum nada em relação à escola e nem o jeito dela que fosse suficientemente gritante que parecia que ela tinha essa sexualidade aí. Não. uhum. E nem por parte dos professores e também dos colegas de Dos colegas. sala, todos, Não. nunca teve. Isso é interessante também porque a gente está falando de bullying, né? De situações em que Isso. os adolescentes ou crianças são alvo, né, de Uhum. comentários, de críticas, enfim, né? E isso não aconteceu com ela. Exato. Tá, e aí a gente Hum, chega então para. Você falou hum. dos 12, 13 anos, né? E Isso, aí, como é que se isso. deu esse período, então? Até aí você tinha esses dados de observação, né? Isso, exato, Ah, exato. E aí, lá depois dos 15 exatamente, a 16, entre 15 e 16, é que aí eu já tinha a certeza, por uma série de coisas, aí já, né, sabia que tinha um namoro com uma menina, enfim, né? Mas eu queria que ela viesse trazer, era da escola,
queria que ela falasse, então eu esperei dela o quanto ela traria. Era normal aqui, enfim, o tratamento, recebia os amigos e Tiago nunca falou nada, enfim. E aí ela veio falar sobre. Na verdade, meio que Uhum. induzindo, tal, mas ela veio falar para mim e para o pai. E aí ela já tinha mais de 15, antes dos 16, alguma coisa assim. Aí ela veio falar. Quer que Tá. eu já conte isso? Pode ir adiante. Depois a gente volta só no outro ponto aí que você tá Não, falando. volta, fala, e aí eu já volto nisso. É que você falou de que você tinha ali se evidenciou, né? Você falou da namoradinha, da escola, tal. Como é que você ficou sabendo disso? Foi por outras pessoas ou ela foi dando algumas dicas, algumas coisas assim? Ela foi dando, né, uma dica aqui, uma coisa ali, que a gente fosse percebendo, aí você pega uma conversinha, isso. Então, na verdade, foi isso. Mas eu não, nesse momento, eu não queria dar muita trela, porque nós estamos falando isso de mais de 15 anos atrás, de que fosse o modismo, porque é aquela coisa, eu gosto de pessoas, eu não gosto do sexo, foi onde aquela abertura, então eu também, eu queria saber se ela realmente tinha razão, certeza, ou se era alguma coisa, então meio que eu não, né, realmente a gente ficou ali uns 2 anos naquele joguinho ali de faz de conta que eu não sei, faz de conta que eu não vejo, idem. E aí ela veio e falou para mim e para o pai, e aí é que entra, né? Eu só queria que ela, né, tivesse essa liberdade para falar, então, né? Confesso que não preparei o pai. Ai, por quê? Uhum. Não sei. Hoje me pergunto, né? Nossa, mas eu devia ter falado algo, mas não. Enfim, e aí foi onde eu abracei a causa, tal, no sentido de eu só quero que você tenha certeza disso, que não é um modismo, que, né? Então eu não vou ficar aqui espalhando para todos os ventos, porque eu quero que você tenha certeza disso. Já o pai já ficou meio, não, não é possível. Aí falou lá umas bobeiras do tipo, você não é mais minha filha. Ele não lembra de falar, eu confesso que eu também não lembro dele falar com todas as letras, mas ela, quem foi atingida, diz que lembra com todas as letras que ele falou isso. Então foi um momento mais tenso, e aí eu acho que entrou a psicóloga, até então não tinha entrado, Rose. Eu, Uhum. eu, eu tava mãe, tipo, ai, preparei o pai para. Não, acho que ali eu tava mãe, Uhum. até então. Uhum. E aí sim entrou a psicóloga mediando o campo, aonde eu baixei o nível de raiva dela, porque meu pai falou, enfim. E aí o que eu trabalhei com ela, eu falei, filha, você levou 15 anos, 16 anos, que seja 5, 6 anos, se conhecendo e se entendendo. Agora você quer que seu pai, em meia hora, 1 hora, 2 horas, ele aceite e entenda. Ele precisa de um tempo. E o que Uhum. eu quero é que você veja tudo que o seu pai faz por você e fez. Que ele tira a pele por você. Então não é esta fala que vai invalidar o seu pai enquanto pai, que é um excelente pai. Uhum. Foi desse lado. E do lado dele, ó, menos, né? A gente não fala tudo que quer e tudo que pensa, porque você ofende, magoa, né? Então você tem que se redimir em relação a isso, porque é nossa filha, o que ela faz em 4 paredes, isso não nos atinge, e sim a integridade dela. E Uhum. ela vem se demonstrando uma menina, porque nesta época menina, é excelente, estudiosa,
educada, educada com os avós, muito prestativa, muito dedicada, tem muitos amigos, então não é isso que vai é, denigri-la ou qualquer coisa assim. Então ali eu fiquei um pouco, né, trabalhando com o pai, logo mais um tempinho entendeu a besteira que fez, né, meio que pede perdão, e tal. Ela ficou mais sentida, quem bate esquece, mas quem apanha não. Então ela ficou um pouco mais ressentida, sentida, mas logo também entendeu e espero que tenha trabalhado isso em terapia e Uhum, cuidado disso. Acho que sim. uhum. Então, a gente retomando um pouquinho, a sua condução nessa situação, né, com relação à Esther, foi no começo. Então, você, nos primeiros anos, até os 12, 13 anos, você ficou ali como uma espectadora, não pressionando, não acelerando, não agindo precocemente, fazendo Isso. nenhuma pergunta, nada que fosse Não, invasivo para ela, nada que a deixasse constrangida ou, sei lá, nada, intimidada, qualquer coisa nesse nada. sentido, né? Você acompanhou o percurso e deixou que naturalmente isso fosse Foi. aparecendo e ela em algum momento veio falar com vocês. E numa segunda etapa, que a gente está falando agora da adolescência, você assume o papel de mediadora, né? Porque você tem esse embate aí entre eles, faz essa intermediação e vai, né, conciliando os lados. Então, a gente pode dizer isso, né? No primeiro momento, Isso. observou, acompanhou, e nessa segunda etapa que a gente está falando agora, foi esse papel de mediadora, né? Exato, exatamente. E aí, eu não sei se você é, é, abordaria, mas acho que depois vem a questão da familiaridade, dos familiares. A gente vai Não sei chegar se ia. lá. Então tá bom, Aham. vai. Vai Tá. na sua cronologia, Rose. Para a gente fazer esse lado de como a Esté foi se conhecendo, se entendendo, né, como uma Hum. pessoa, como uma mulher lésbica, e qual foi o seu lugar nesse acompanhamento, né? Eu acho que é importante eu colocar essa questão dos primeiros momentos, porque muitas mães ficam já aflitas nesses primeiros anos e já querem ter respostas definitivas, já querem saber o que que é, né? Porque já gera uma angústia do que vai fazer, porque tem, claro, legítima preocupação de como é que vai ser lá na frente e tal. Mas é importante a gente trazer isso que você fez, né? De estar junto a ela, mas sabendo o teu limite, respeitando o limite dela, respeitando o seu e fazer esse acompanhamento, né, Ana? E não se esquecendo que estamos falando de uma fase que é adolescência, aborrecência. E Exato. não foi diferente, uma adolescente, né? Que, oh, meu Deus, você não pode falar uma vírgula que já se ofende. Então, assim, além de ir deixando e mediando, é uma fase dificílima, né? Com Uhum, amizades, com quero sair, quero fazer, né? Então, assim, além de, eu acredito que com ela eu vivi duas preocupações na adolescência. A adolescência em si, que é muito difícil, a fala, aí quer ficar só no seu mundinho, né? Não quer acompanhar tantos pais, aquela história. E aí você ainda tem isso como pano de fundo, uma preocupação de com quem está se envolvendo, como é que é. Então, não é realmente tão fácil assim, porque temos junto a adolescência. Eu uhum, tinha o Tiago são 3 anos a mais que ela, então se a gente está falando de 16, estamos falando de 19, e a gente tem sempre teve e tem uma boa comunicação. Então eu tinha ele como meio observando se está tudo em ordem. Ele não era dedo duro, e não falava muito as coisas, mas ele me acalmava dizendo que, ó, mãe, tá tudo em ordem, tá tudo bem, não fica assim e tal. Então, ele me ajudou, porque estudava no mesmo colégio,
frequentavam o mesmo grupo de igreja, Uhum. né? Eles frequentaram, eles foram jovens, né? Turma de jovens de igreja. Então, eles eram muito amigos e são. Então, eles estavam muito juntos. E isso me ajudou também. Tá. Aí agora a gente ramifica para dois pontos, né? Você falou de religião e também da família. Então vamos lá, vamos primeiro falar dos familiares. E aí ela anuncia para você, para o pai, tem esse primeiro momento mais estressante. E aí como é que isso é falado, anunciado para o restante da família? Não é falado, mesmo porque por uma questão dela, né? Ela falou, por que que eu tenho que dizer que eu sou homossexual? Na época ela falava isso, se você não tem que dizer prazer, eu sou hétero, Ana Lúcia. Uhum. E aí, quando ela com 16, 17 anos me fala isso, ela tem toda a razão. Por que que eu tenho que sair falando, olha, essa aqui é minha filha lésbica? Ó, ó, minha filha lésbica. Uhum. Eu Uhum. achei daquilo de uma pertinência e eu tomei como aprendizado, Rose. Uhum. Então, não, eu não foi falado para as avós, né? Uma avó foi bonitinho que falou: você preferia que ela fosse, e usou um palavrão, né? Que fosse mulher da vida, né? Preferia que ela fosse P, e né, acolheu muito bem, e não importa, deixa tal. A outra avó não entende muito, estava um pouquinho fora da casinha, então meio que não. Você falava, para com isso, não é nada disso, tal, mas de boa, sem de fato nenhum problema com as avós. E aí, com certeza, a gente sabe que alguns familiares tinham um certo preconceito, mais ou menos assim, ai, que bom que não é comigo. Uhum. Aceito, mas que bom que não é comigo. Uhum. Isso era forte. E aí, Rose, foi nesse momento, aí ela já estava lá pelos 18, 19, onde eu fiz meio uma coisa de certo distanciamento, aonde eu sentia e percebia que ela não era aceita. E aí, para mim, tem uma frase que eu, né, digo muito: onde ela não é aceita, não me cabe. E aí Uhum. é a minha filha. Uhum. E eu, né, confesso, educadamente, socialmente, continuo falando com você, continuo, mas eu dei uma distanciada por saber que alguns têm esse pensar, e principalmente familiares. Uhum. Só pegando o gancho que você está falando dessa frase que você disse aí de que é aceito, mas ainda bem que não é na minha casa. Outras, não só de familiares, mas você ouviu frases como essas de outras mães? Tipo, ai, né? Que, nossa, que coisa horrível. Sim, Nossa, mas isso. nossa, que decepção com a tua filha. Coisas nesse sentido. Sim, e de família, né? Ai, mas eu falei de uma religiosidade, né? Nós éramos Uhum. assíduos frequentadores evangélicos, enfim, tínhamos aí uma militância, então eles cresceram nessa vida de igreja, enfim, e, e não foi tão aceito, e aí teve uma fala, talvez não assim com todas as letras, mas que bom que Deus não me deu isso, que peso é esse, nossa, é, que,
sim, entende? Não é falado com todas as letras, mas era Explícito. subentendido. Uhum. Não era explícito, mas nossa, que dó de você que está enfrentando isso. Nossa, Ai, a não, Stephanie é coisa desse tipo. e a Stephanie é uma menina, é uma mulher muito bonita. Uhum. Típico, né? Cabelinho liso, branquinha, dente perfeito, sabe aquela, né? E ela sempre foi muito. Ela foi uma criança que ela era abordada na rua por olheiros. E, assim, não é porque é minha filha, eu estou falando que eu vivi com ela. Ela fez propaganda, porque eu, como toda mãe, Uhum. óbvio que aceitei e fui agenciar a minha filha e saí lá pelos 12 anos dela, 11 indo, vai aqui, vem ali, leva, faz, enfim. Até que e ela, eu sentia que ela fazia isso para me agradar. Já que eu não vou agradar naquele outro lado, talvez, sei lá, se ela pensasse, estou eu falando, deixa eu agradar, minha mãe quer me exibir, e ela já ia lá. Aí teve uma época que ela queria pintar o cabelo com faixas rosas, e eu sempre curti, deixava fazer o que quisesse os dois no cabelo. E ela estava agenciada e falaram: ah, você não pode, você tem que me falar se você vai cortar o cabelo dela ou não. Eu falei: o quê? Uhum. Pode parar com isso. Uhum. Não tem mais essa e acabou. Aí lá pelos 15 anos ela ia muito a shows, né? É uma coisa que a minha filha ama, é show. Aí tinha uma prima mais velha, então ela ia com a prima mais velha, porque o irmão não é de show, é de futebol, é de estádio. Então ela ia com uma prima. E aí, uma vez, aí vai com amigas e não sei o quê, e ela uma vez falou assim: mãe, é deselegante. O cara veio e me entregou um cartão para que eu procurasse agência e eu tinha mais 4 amigas. Por que que ele deu só para mim? Isso é um absurdo. Ele tinha que dar para as 4, para as 5 e não só para mim. Filho, eu entendo, né? Mas você é muito alta, né? Uhum. Você tem alguns traços que para essa, sabe? Então ela, e aí eu quero dizer, ela era uma mulher, uma criança, uma adolescente muito bonita, chamava atenção, todo mundo, nossa, mas ela é muito linda, mas ela é isso. E aí vinha isso, tão linda, coitada. Que desperdício desse tipo, né? Hum, Né? você entendeu? Essas frases típicas, né? Que enfim. Dói, doía enquanto, quer dizer que, né? Então não podia ser bonita, né? Tudo bem se ela fosse feia, mas como ela era bonita, que dó. Então tinha umas coisas assim que você ouvia e fingia que. Só que não, eu volto a dizer, se você falar, Ana falou com todas as letras, não, Não. Mas não, isso, mas foi mas foi dito, foram ditas várias vezes, né? E você vai. falou que você falou que doeu, Ana, doía ouvir essas coisas. Claro, muito, porque é minha filha, né? Você Uhum. está julgando o livro pela capa. Uhum. E Uhum. aí, como assim, né? Uhum. Então, são Uhum. pessoas que eu fui, de certa forma, é, deixando de ter uma amizade mais profunda por conta disso. A gente vai falar um pouco mais da religiosidade, mas só para deixar registrado aqui que a nossa querida amiga Ana, fisioterapeuta, Ah, beijo, querida, ela também já esteve aqui, também compartilhou a história dela. E ela tá, quando você disse de que aonde a Esté não cabe, você também não, ela disse que lindo, Ana, realmente arrepia, porque é isso, é essa defesa, é isso de proteger, de cuidar, de não permitir que qualquer um, né, fale algo, isso, agrida, que violente ou que seja, que vá fazer mal ao seu filho, né, Ana? isso. E aí tem um dado que nós somos muito família, tá? O meu filho, em 2018, foi para a Alemanha.
E ele foi para morar e ficou lá e está lá até hoje, enfim. E aí, na despedida dele, isso nós estamos falando há quase 7 anos atrás, porque foi em setembro isso, então há quase 7 anos atrás, ele fez uma despedida. Então, estamos falando da Stephanie lá pelos 21. Aí era essa fase, né, onde eu não falei com todas as letras, mas aí ela já namorava, já, enfim, namorava até uma menina da própria igreja, né, foi por muito tempo, então tinha aí uma ligação. E aí o meu filho fez uma despedida, e aí como todo jovem, ai, turma, vem pra cá, não sei o quê, vamos narguile, cerveja, nananã. E aí tem um trecho que eu acho que eu te. É, eu ia deixar ele um pouquinho mais à frente, mas a que já tocou, tá aqui já. Já tá aqui para eu ler. Então, no convite, né, isso que você está falando, em que Isso. chama as pessoas para essa despedida, ele tem uma ênfase, justamente eu vou ler aqui. Tiago coloca isso. Aproveito para dizer que eu amo a minha irmã e minha cunhada. Se você não é a favor desse tipo de união, o que não deveria acontecer, saia do evento e desfaça a amizade comigo. Eu Hum, agradeço. Sensacional. hum. Isso, gente, foi algo óbvio que isso foi um recadinho mais para familiares, né? E um amigo ou outro que fosse da igreja, que fosse preconceituoso, ou algum amigo ou outro. Mas, como eles já conviviam há muito tempo, ele sabia para quem era, né? Então era para uns familiares específicos. Mas o que eu quero trazer é o quanto é essa união deles, né? Então, assim, eu achei muito lindo, porque lá atrás eu cheguei para o Tiago e falei: olha, Tiago, a Stephanie vai viver isso. A minha preocupação com a Stephanie era sempre a questão de como o mundo iria recebê-la, e que eu sabia que ela ia para o mundo com muitos Uhum. leões, né? E que ia enfrentar muita coisa, mas isso eu ia trabalhar com ela. E aí eu falei, eu não quero você sofrendo com isso. Ele, opa, não tem essa, mãe. O que é com ela é Uhum. comigo. E não Uhum. se preocupe comigo, porque as pessoas com quem eu me envolvo entendem, aceitam, não é nem a palavra, não entendem, não aceitam. Isso é isso. Uhum. Não tem diferença. Então, não se preocupe comigo, o que a gente vai é se preocupar com o bem-estar da Stephanie. Então, essa é uma parte bonita que me dá esse orgulho dos dois e dessa interação deles. Fruto do que eles receberam de sua parte e do pai, né? Exato, exato. A ênfase um pouquinho mais, então, para a questão da religião, né? Você comentou de que vocês frequentavam, né? Eram participantes e tal. Então, como é que foi esse momento relacionado à religiosidade? Que vocês estavam lá, eles frequentavam o grupo de jovens. Como é que foi esse período, Ana? Bem delicado, bem marcante, para mim, um tanto quanto traumatizante. Eu cheguei a conversar com pastores, né? Um que lidava muito com a questão de jovens, com os jovens, e não me senti acolhida. Ah, vamos ver, porque Deus. Aí dá um acolhimento, meio Deus sabe o que faz, mas depois você voltou para falar comigo? Não. E aí tratou-se aquilo como se nada fosse, ignorando, e elas, as duas eram da igreja e fingia-se que não existia, né? Não, é mais fácil não ver. E Hum? aí tratava-se como se não me sentia acolhida. É isso. E muito menos minha filha. E aí Hum? entra a frase: onde ela não é aceita, não me cabe. E Hum? será assim
para sempre. E é genuíno que eu tô falando isso. É assim, é aqui dentro, né? Assim, Hum. não tem como, né? E aí você, seu marido, o Tiago e ela saem dessa. Hum, demorou, né? Foi uma coisa, foi indo, né? Então, isso eu tô falando lá pelos 17, então até os 21 dela, ainda, né? Fui levando, fui trabalhando isso, e aí depois eu fui, né? Aí eu falei, não, eu tô me violentando. E aí me afastei um pouco. Uhum. Bastante. Pouco totalmente. Totalmente. Exatamente. Bom, e aí vamos dar um salto então agora, vamos para os dias atuais. Então a gente falou dessa adolescência, desses primeiros momentos aí de questões, né, relacionadas à família, aos familiares, a questão da religiosidade. E hoje, como é que tá a vida dela? Como é que você tá? Porque assim, eu vou adiantar o assunto. Ela tá noiva, né? Tá prestes a casar, organizando o casamento, feliz da vida aí com casa, né, com todos esses preparativos que são deliciosos que antecedem o casamento. Mas e aí, como é que é a tua relação com a tua nora? Hum, minha nora é uma psicóloga. Ah, Você acha? Minha- a minha filha foi buscar a mãe de um jeito ou de outro, né? nossa, que legal! Minha nora- a minha nora é psicóloga. Elas se conheceram no trabalho. Minha filha trabalha numa empresa de jogos, né? E, e ela trabalha no RH, como psicóloga de RH e com consultório também. E aí elas se conheceram lá, e né, foi indo aquela coisa, e começou o namoro, e aí logo traz em casa. Aí foi amor à primeira vista, né? Ela é uma graça, é, acolhedora, gostosa. Então é muito, muito tranquilo a nossa relação com Hum, a Larissa, que é a minha norinha. hum, uhum. E você tem contato com a mãe da Larissa? Como é que é a relação entre mães aí, as filhas? É, já a história dela foi um pouco diferente, aí, né? É do jeito deles lá, enfim. Então, teve um acolhimento, porém, né, com uma dificuldade a mais, aí umas questões, enfim. E aí a minha conversa com ela é com a mãe, né? Tratando muito bem, enfim. A minha pergunta, na verdade, para ela foi: como é que vocês lidam com a Stephanie? Que eu não Uhum, posso interferir em como ela lida com a filha dela, mas uhum, gostaria de saber como lida. Então, e perguntei para minha filha, né? Falei, Stephanie, e aí, como é que é a família e tal? Mãe, me tratam muito bem, todos. Falei, então tá bom. E aí, numa das conversas, falei, né? E aí, como é que é para você? A Stephanie é uma fofa, todo mundo gosta. Então, né, está tudo bem e, de alguma forma, é aceito. Então, aí a questão de como eles lidam. A Larissa também tem só um irmão, é, e como a Stephanie, né, que tem um irmão, a Larissa também. E a Larissa e a Stephanie têm a mesma idade, 28. uhum. Uma é de setembro, outra é de novembro. Ah, que legal. Então, estão ali E crescendo aí, juntas. isso. E aí elas ficaram noivas, né? Então é uma coisa de uma relação que se construiu e como foi, né? Aquilo foi indo, a gente foi, né, sempre abraçando muito a Larissa e gostando muito.
E aí elas foram em maio do ano passado, há um ano, morar juntas. é, e aí logo já compraram uma casa, estão indo para o interior, para Jundiaí, e estão muito felizes. E aí provavelmente não, ano que vem está tendo o casório das duas aí. E eu muito feliz com isso. Que legal. E aí, assim, esse é um outro ponto por que que eu falei do casamento, né? Porque você comentou comigo que tem a questão de quem convidar para o casamento, né? Quem Isso. serão essas pessoas que participarão desse momento festivo, alegre? E você comentou que algumas pessoas aí, voltando aos familiares, não serão convidados, né, Ana? É, isso é uma coisa muito forte. Como eu disse, a Stephanie tem muita opinião e sustenta isso, né? Ela tem muitos amigos, é uma pessoa muito carismática, enfim. Não digo que é a mais simpática, tá? Não, ela é carismática, mas simpática, porque ela, né, se achar que não tem, não vou fazer porque você quer. Então, é Uhum. nessa coisa da opinião. E aí, na hora de fazer o convite, ela veio e falou para mim, mãe, eu só vou convidar fulano, beltrano, ciclano da sua família e da família do pai. Tudo bem? Vocês ficam chateados, não ficam? Falei, casamento é seu. Basta, Hum, né? Eu que casei há 40 anos atrás, quase uhum, isso. É, ele, na época, o convite era, né, metade era dos pais, metade nosso, né, quase isso. uhum, Aí os pais convidavam a família de cabo a rabo. Meu pai era uma pessoa influente e popular onde morava, então era o dono de não sei quem, o dono da não sei que lá, o amigo, mais da metade era só de amigos dos meus pais, e que isso foi se desenhando diferente. Hoje, bobear, a gente fica aqui, né, quietinho e não tem nenhum amigo convidado, o que eu acho muito certo, né? Então, ela, assim, é isso. Vou convidar as pessoas que de fato, gostem dela pelo que ela é e que aceitam uhum. veementemente, independente do que ela é em termos de opção sexual. Então, para nós está extremamente tranquilo, porque eu quero é ela bem e ela feliz. Então, a Stephanie é mais rígida. Não sei se a Larissa, não sei não, ela não é tão assim, né? Ah, não, né? Talvez um pouco mais de jogo de cintura. A Stephanie não. E Uhum. ela, acho que ela é bem nesse lema também, onde ela não cabe, não acabe, ela que não aceita, enfim, né? Então, para nós é tranquilo, não tem problema algum se ela não convidar parte da família, mesmo porque, né, o casamento é dela e são as pessoas que realmente gostam dela. E aí, eu vou te fazer agora uma pergunta para a mãe da Stephanie. O que que significa para você, Ana, ser mãe de uma mulher lésbica? Então, eu não sou mãe de uma mulher lésbica, eu sou mãe da Stephanie, assim como eu sou mãe do Tiago. Uhum, Eu sou mãe do Tiago e da Stephanie. E aí, falando da Stephanie, uma mulher íntegra, trabalhadora, estudiosa, digna, com coração. A Stephanie andava, quando ônibus, mochila, ela andava com um saquinho de ração para dar uhum, para cachorrinho abandonado na rua. A gente uhum, estava uma vez no centro da cidade fazendo lá, ela, talvez nessa idade de 12, 13, ela, mãe, compra o McDonald's para eu dar para aquele moço que está ali. Ele está com fome. Eu falei, ai, filha, tá bom, filha. Tá, vamos lá.
E aí você vai, compra. Então, ela quer ajudar todo mundo, ela é dela, né? Uhum. Ela tem muito isso. Então, e fora uma pessoa que, de fato, tem um coração, é preocupada comigo, com o pai, né? Assim, ela viaja a trabalho e às vezes ela liga, fala: Vocês já jantaram? O que que vocês vão jantar? Falei: Ah, não, ainda não estamos aqui e tal. Ah, então não faz nada que eu estou mandando entregar janta para vocês. Assim, do nada. Uhum. Mas vocês Uhum. estão bem? Vocês precisam de alguma coisa? Mas você está bem mesmo? O que que, não sei o quê, sabe? É uma Uhum. preocupação. Você já chegou em casa? Você vai. Uhum. Então, ela tem uma, né, um coração, uma preocupação, que aí, assim, eu não sou mãe eu sou mãe da Stephanie e sou mãe do Thiago. E são duas pessoas íntegras, e aí sim eu posso dizer, graças a Deus, graças à minha é, educação, nosso trabalho enquanto pai e mãe, mas é isso, o que eu tenho a dizer. Eu sou mãe da Stephanie e do Thiago, só isso. Isso é mais do que suficiente, né, Ana? Isso. O que eu sempre quis mostrar para a Stephanie é que ela está numa posição privilegiada, né? Embora tenha essas coisas de uma família ou outra, mas ela vive numa bolha aonde ela pode transitar muito bem. Ela nunca escondeu a sexualidade dela nessa linha. Não fico aqui, oi, eu sou uma mulher lésbica, Stephanie. Não. Mas, né, estava ali e ela nunca escondeu isso. Ela tem tatuagem, tem piercing, enfim. E ela é assim, e as pessoas aprenderam e entendem, e a respeitam e a valorizam, porque ela é mais do que essa casca. Então, eu falei: Stephanie, você tem uma família, esta família primária, que te acolhe, né? Você tem amigos maravilhosos que te respeitam. Você trabalha numa empresa onde você pode ser o que é, como é, falar. Então, você vive numa bolha Uhum. privilegiada. Então, talvez você não sofra tanto quanto outras pessoas possam sofrer, mas entenda que o mundo é bem cruel. E isso, lá atrás, né, eu falava, hoje ela entende e sabe que é difícil, ela tem os cuidados. Ela falou: Mãe, eu não vou num Uber de mão dada com a namorada. Eu tenho cuidado de saber aonde eu posso, porque eu não sei quem está do outro lado. Então ela é muito precavida em relação a isso, o que me deixa muito um pouco mais tranquila agora já mulher, mas lá nos 20, 21, 22, 23, que você ainda tem aquela coisa, ela me deixava um pouco mais tranquila por ter esse cuidado, essa atenção e essa bolha que ela tem, que ela vive. E você está tocando um assunto que toda. Aí vamos falar um pouco mais da mãe, da população, das mães da população LGBTI+, né? Que tem essa angústia, que é o que você está colocando aí, né? Como que o mundo vai receber, como que o mundo vai Isso. tratar, porque a gente sabe que o mundo que a gente vive, ele é violento, ele discrimina, ele Isso. ele traumatiza, né? Exato. Então, tudo isso se faz muito presente, né, Ana? E é um medo que nos dá, óbvio, como mãe, dá um medo, mas eu também não tenho o que fazer, eu não tenho esse controle. Hum. Então, eu entrego na mão de Deus, né, nessa crença de que nos ajude a mudar, perdão, a mudar esse mundo nessa discriminação, né? Então, é difícil, mas é isso que nos cabe, né? Tá sempre.
do lado dela, acompanhando, orientando, enfim, né? Uhum. E para você, aí pensando não na psicóloga Ana, mas na mãe da Stephanie e do Tiago, o que foi mais difícil para você nesse percurso todo, Ana? Eu acho que foi ai, que bom que não foi comigo. Ai, ela é tão linda, né? Ai, Deus não me deu esse castigo. Ah, isso, né? Assim, ai, por que será que você teve que passar por isso, né? E de alguma forma, você tão bonita, tão não sei o quê, de repente, né? Essa acho que foi a parte mais difícil. Lidar com uns olhares não tão sinceros. E você sentir que assim, ai, não tem problema, né? Importante é que ela é trabalhadora, né? Ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que não foi comigo. Então, isso era muito forte, né? A crença dos outros de que ainda bem que não é comigo. Uhum. Isso me machucou, isso me magoou, isso de alguma forma. É, mas acho que o mais difícil foi esse olhar, e principalmente os conhecidos parentes, aí aquilo dói um pouco mais. Mas aí você aprende a se fortalecer, se blindar, e aí a velha frase onde ela não é aceita, não me cabe, e aí a vida segue. Uhum. É isso que você falou, é muito comum mesmo, né? Dessas falas. Ah, já que ela é assim, então se compensa de que ela é trabalhadora, é inteligente, tem um defeito, né? A ideia é, tem um defeito, então ela vai compensar isso de outras maneiras, né? Sendo uma pessoa honesta, enfim, né? Trazendo isso de uma forma. E fica uma coisa dessa. Fica das entrelinhas, parece que a culpa dos pais, no caso da mãe, de que alguma coisa ela fez errada para ter um castigo assim, né? Isto, exato. Mas eu não peguei para mim e graças a Deus isso eu consegui lidar bem. Mas se for dizer o que mais me pegou em termos dessas relações, foi isso. E ela, simplesmente, o que eu queria era a felicidade dela, o bem-estar. É lógico que a felicidade é subjetivo, né? Que ninguém é feliz o tempo todo, mas a realização, ela ser aceita. Então, me consola muito o trabalho que ela tá, enfim, e ela ser muito autêntica e verdadeira. Teve um caso onde ela foi fazer uma apresentação, ela fez uma apresentação na Globo, foi entrevistada, porque tinha um case de sucesso da empresa. E aí, filha, mas você vai como, né? Já sabendo que ela ia de camiseta, né? Eu falei, filha, né? Mas assim, eu não inferia. Você tem que pintar a unha, você tem que fazer escova no cabelo, né? Você tem que fazer qualquer coisa. Não, mas também eu disse, sabe? Aquela coisa, falou, mas não falou. Hum. E aí, ela, mãe, eu trabalho numa empresa de game. Ah, tá bom, eu vou de camisa. Ela foi de camisa, bermuda e tênis. Ela falou: vão me entrevistar só daqui para cima, mãe. Não tem problema nenhum. E lá tá ela. Aí tem umas fotos que os amigos tiraram, ela sendo montada pela Globo. Então tem uma foto dela em pé, eles pondo o microfone, ela de camisa, mas camisa bem jovem, né? Uhum. De camisa, o brinco foi o que nasceu com ela, né? É aquilo, cheio de piercing. E lá estava ela, feliz, falou, sem receio algum, sem medo algum. E isso ela tinha uns 21 para 22 anos. E depois ela deu palestras participou em faculdade.
E era exatamente assim. E ela falava, né? Nossa, tá todo mundo. E faz maquiagem, e faz escova no cabelo, pinta. Ela toma banho e sai. Falei, Stephanie Maria, eu brinco e chamo ela de Stephanie Maria quando eu tô brava, eu quero dar, né? Por um humor gostoso. Stephanie Maria, não faça isso. Mãe, e aí, essa é a Stephanie, e foi muito bem, e viaja, e vai na casa dos CEOs, e vai de bermuda e tênis, e pronto. É, só vou fazer mais duas perguntas. Penu, Vamos lá. a gente sabe que cada filho, ser mãe de um filho é diferente de ser filha de ser mãe de outro filho, né? Isso não é Totalmente. escolha, é uma vivência mesmo. Então eu queria saber o que que você aprendeu com a maternidade da Stephanie. O que que eu aprendi? É, através da maternidade da Stephanie. Olha, eu acho que eu vou falar o que me veio de primeiro, depois eu posso discursar, mas veio resiliência, porque a Stephanie, ela foi uma adolescente mais difícil, mais questionadora, mas eu sempre digo, eu falava um não para o Tiago, era um não, né? Uhum. Ele entendia, a Stephanie, eu tinha que falar um não, 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 eu tinha que florear o não, porque ela era difícil, ela é questionadora, ela indagava. Então, acho que o que eu aprendi com a Stephanie foi a resiliência, né? Que eu queria ser mais de pronto, que talvez eu fui com o Thiago e sou, mas com ela eu sabia que não dava resultado, não adiantava eu ser assim. Então, eu sinto que eu respiro fundo. Não, agora eu não posso falar. Nem que eu queira, nem que seja a minha vontade, nem eu espero um momento que eu sei que ela está preparada para ouvir o não, ou de alguma forma. Então, eu acho que eu diria o aprender foi a resiliência com a Stephanie, mas desse jeito dela, né? Dessa personalidade dela. Nada em relação à sexualidade. Isso que eu ia te perguntar, em relação à sexualidade, você não identifica, tipo, você não tenha superado algum preconceito, alguma discriminação, não em relação a ela, mas que aprendeu com ela sobre isso, sobre essa experiência, sobre essa vivência. E eu acho que eu fui aprendendo ao longo da vida é, algo que ela, neste mundo, me trouxe esta outra visão, do tipo que eu falei, mãe, se você não tem que se apresentar como hétero, por que que eu tenho que me apresentar como lésbica? Uhum, Então, esse tipo de coisa, eu falei, faz muito sentido, né? Por que que eu tenho que? uhum, Então, eu acho que eu aprendi ao longo da vida com ela, e talvez pela sexualidade, ela deu, não saberia dizer outra coisa agora, mas com certeza algumas coisinhas o jeito dela falar deste mundo e de como talvez eu tenha aprendido. Porém, a Stephanie, volto a dizer mais uma vez, ela é muito coerente, então, e muito segura, então ela não trazia muito esse mundo. Talvez ele uhum. fosse mais caótico para mim do que para ela, porque ela transitava bem. Então, acho que eu aprendi também com essa naturalidade dela que ela foi trazendo para a gente com uma naturalidade. Ótimo. E agora a última pergunta. Como é que você, mãe da Stephanie, gostaria de ser vista e tratada na sociedade, Ana? Então, como mãe da Stephanie, não como mãe de mulher lésbica, mãe da Stephanie. Porém, eu sei que é utopia, Hum, a gente ainda está, eu falo muito disso, né? Se
o preconceito com o negro, que já temos, né, há 1000 anos, não que a homossexualidade não tivesse, mas entenda, até hoje a gente ouve aí, macaco ou qualquer coisa assim, quem dirá eles. Então, é utopia, mas eu gostaria muito de que a sociedade visse, no caso, a mim, como mãe, ponto, Só. né? Como mãe. Mas, se é que é a mãe da Stephanie, mulher lésbica, respeitar. Que cada um trabalhe um pouquinho mais isso para ser verdadeiro o aceitar esta população que é tão maravilhosa como eu, você, enfim, como todo mundo. Todo ser humano, Isso. né? Isso. Somente olhar para a pessoa como um ser humano diante da gente. Mais nada. Né? Exato. Só isso. Mas é o que você falou, a nossa conversa aqui justamente tem essa finalidade de que a gente trabalha para que um dia a gente não precise mais destacar, né? Fazer esses apontamentos, mãe de lésbica, mãe de trans, mãe de não sei o quê, né? É simplesmente a mãe de uma pessoa, só isso, né? Mas a gente precisa aprender, enquanto sociedade, a gente precisa aprender muito para chegar nisso. E é o nosso, cada um de nós, né, Ana? Contribuir para que essa mudança de fato, né, aconteça. Então, o propósito da nossa conversa é exatamente esse: mostrar que tem dúvidas, tem temores, tem angústias, claro, direcionadas a essa característica, né, essa condição. Entretanto, é uma mãe que tem temores, receios, como todas as outras. Então, isso não pode ser, não deve ser, né? E a gente trabalha justamente para que não seja uma referência, só isso, né? Isso. Ana, a concluir, o que você quer deixar de palavras finais? O que você quer deixar aqui para mães que estão nesse processo aí, começando com teus filhos, filhas, filhos? O que você gostaria de deixar direcionado para essas mães? Olha, eu acho que o mais importante, e pegando na minha experiência e vivência, é dar espaço para o filho, né? É deixar um canal de comunicação aberto. Não fique com a expectativa, porque é como um filho querer que o filho siga seu caminho. Você tem uma empresa, ele vai seguir, ou ele vai ser advogado, como o avô, o pai, ou não sei o quê. São expectativas que você tem e que são tão ruins quanto a minha expectativa dela ser menininha guti-guti, né, vaidosa como eu. Não, ela é Stephanie. Ela é vaidosa de um jeito diferente do meu. Ela é estilosa do jeito diferente do meu. E por que tem que ser o meu? Então, eu acho que o que eu trago para as mães é: deixa fluir, né? Acolhe, conversa, né? Deixa vir a conversa, não vai já com preconceito, porque aí você fecha o canal de comunicação. Aí o meu lado como psicóloga, consultório é cheio disso, de filhos que não conseguem se abrir, porque sabe que vai acabar com a vida dos pais, que sabe que vai decepcioná-los. Olha que coisa, olha que dor. Teu filho não pode ser ele, porque vai te decepcionar. Então, o que eu diria é: deixa seguir, não é ensinar, que bom, graças a Deus, que é na casa do outro. Não, olhar a pessoa como isso. Você vai passar valores, você vai passar princípios, você vai passar o que é certo ou errado enquanto você é mãe. E deixe espaço para que eles falem. Porque vai falar. Deixe espaço. Mas não quando tiver 30 anos, né?
que é o que a gente vê no consultório, né? Ou casando, tendo filhos, vivendo infeliz para depois. Então, acho que o que eu diria para quem, né, suspeita, e se suspeita porque, né, a gente tem um feeling, né, deixa esse espaço. Se ele não está falando, é porque de alguma forma algo ali não tá tão claro que ele possa falar. Talvez a Stephanie demorou pela igreja. Talvez isso deu uma demorada, mas eu acho que 15, 16 não foi tão longe assim. Mas, como a gente frequentava muito, tinha isso, talvez isso deixou um pouco mais. Mas a minha dica e a minha experiência seria deixe fluir e abra espaço para comunicação. E acrescentando, dizendo, quando você, mãe, não conseguir fazer isso por razões inúmeras que a gente sabe quais são, né, diversas, procura ajuda, né? Vai usada, vai um psicólogo, né? Eu estou falando psicólogo porque a gente, que você falou do consultório, eu recebo tanto pais aflitos porque não sabem como chegar, como abordar, como colocar isso de uma forma natural com os filhos, tanto por parte dos filhos também que não conseguem se aproximar, querem trazer, querem levar e não conseguem, então tem um entrave muito forte, né, nesse campo, no meio disso. Então procura ajuda. Ajuda, de novo, não é vergonha, é se capacitar, estar em condições para fazer isso de forma boa para todo mundo, porque não é um caminho fácil, né? O que a gente está falando aqui não é um caminho sossegado, tranquilo, sem dores, sem sofrimentos, sem angústias, mas é um caminho possível e cada família vai encontrar o seu jeito de atravessar, E né, Ana? pode ser um caminho leve, embora com as adversidades ele pode ser um caminho mais tranquilo. E a gente tem por obrigação de fazer esse caminho um pouquinho melhor. Uhum. E para isso, se não está conseguindo, procura por profissionais que vão orientar, que vão instruir, que vão acolher, né, e que vão dar todas as orientações, instruções necessárias para fazer esse caminho, porque não é fácil, pode ser leve, mas ele não é tranquilo, é fato, ele não é tranquilo. Então, E ter esse. essa ajuda é muito importante, porque você aprende a usar as palavras certas. O profissional vai te ajudar a pôr uma palavra certa, a entender mais seu filho e a você. Então, a procura de um profissional é fundamental para esse caminhar ser mais saudável. Isso, essa é a palavra, exatamente. Menos Uhum. doloroso e saudável, né? A travessia Isso, possível, dentro das possibilidades que aquela perfeito. pessoa e aquela família desfruta e tem, né? Isso. Ana, lindíssima, obrigada. Que bom ter você compartilhar com essa abertura de coração, com essa disponibilidade, com a generosidade. Que bom ter você aqui. Foi uma delícia te ouvir, foi uma delícia escutar a história da tua família e certamente aprender muito com tudo que você trouxe. Obrigada. Então, o mais profundo obrigada. Né, trazendo tudo isso. A Stephanie também, que tá aqui com a gente também, ao Tiago, ao teu marido, a essa família aí que juntos, né, de fato unidos, estavam em prol de uma pessoa e em prol de todo mundo. Então, Isso. obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você pelo convite, obrigado pelas pessoas que passaram por aqui e de fato o que eu espero e desejo é que todo mundo consiga uma boa relação com as pessoas, né? Então,
seja com o seu filho homossexual, enfim, seja com o filho do outro, ou com a pessoa como é a mãe da Stephanie. Então, aprenda a ter isso com mais humanidade. As pessoas são pessoas, né? O seu gênero, não, na nossa relação, não nos importa. Então, tenham esse pensar, sejam mais leves para com isso, que aí as coisas ficam melhores para todo mundo. Isso aí. Só para deixar também registrado que a Rejane colocaram aqui que nós arrasamos. Obrigada, viu? Muito Então, obrigada, Rejane. ao vivo, né? Eu quero deixar o agradecimento a quem vai assistir depois a live que a gente vai deixar gravada no meu Instagram e da Ana. Quiserem conversar com a gente também, o canal está aberto para a gente também ajudar, porque a gente é psicóloga, então aqui é a psicóloga e a mãe, mas a gente poder estar à disposição para contribuir, para orientar, para ajudar, contem conosco, porque a gente sabe que não é um caminho, uma jornada fácil de fazer. Então, contar com Não, ajuda, não. apoio é essencial nessa caminhada. Então, Ana, beijo, feliz Dia das Mães atrasado, mas Obrigada. beijo para você, beijo para a família, felicidades a Stephanie e a Larissa. Larissa. Que seja Muito tudo muito bom para elas, um dia lindo que elas vão viver nos próximos dias aí e que seja uma data de fato muito festiva e alegre para todos vocês. Então, beijos, obrigada. agradecimentos Eu muitos e boa noite para todo mundo. Tchau! Obrigada. Tchau, tchau. Até.